bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nesta aula de robótica. Para começar, eu preciso que vocês coloquem a data de hoje, aula 23, robótica, e pode desenhar a engrenagem que é o símbolo das nossas aulas. Para esta aula, eu preciso que vocês peguem um material, uma folha de papel quadriculado, esta que tem no caderno de matemática. Eu vou dar um tempinho para que você providencie este material. Separou o material? Nesta aula, nós vamos começar com uma pergunta. Vocês sabem o que é código binário? Não? Então eu vou passar um vídeo que vai explicar e você vai entender o que é código binário. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo binary digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. E aí, legal, né, o código binário? Assim como nós falamos o português, algumas pessoas falam inglês, o espanhol, a linguagem dos computadores são os códigos binários, formados pelo número 0 e 1, ou seja, número binário, são 2 números, o 0 e o 1. Interessante, né? Agora nós vamos para a nossa atividade, programação desplugada, ou seja, programação sem computador. Decifre o código. Agora vocês vão olhar ali na próxima tela o código binário.
Ali nós temos algumas letras e ao lado a representação de código binário. Nós temos ali a letra C com cedilha e ela é composta pelo código 11000111 e ali nós temos outras letras. O A com o sinal gráfico tio, o O P, o G, o A, o R, o L e o M. E todas elas são compostas por códigos binários. Agora observe na próxima tela. Nós temos novamente as letras, os códigos e abaixo nós temos uma tabela que tem os números e embaixo um espaço. Cada código daquele representa uma letra. Agora vocês vão descobrir qual é a palavra a partir dos códigos binários. Eu vou dar um tempo para que você descubra qual é a palavra. E aí, conseguiu descobrir qual é a palavra? Vamos conferir? No primeiro código, nós temos a letra P. O segundo, a letra R. O próximo, a letra O. O seguinte, a letra G. O próximo, a letra R. O seguinte, a letra A. O próximo código é o M. O seguinte é a letra A. O próximo, o C com cedilha. O próximo código é o A com sinal gráfico tio. E o último, O, formando a palavra programação. Vou dar mais um tempinho para que você confira. A palavra programação indica sobre o que será a nossa aula. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula sobre arte e robótica, a professora Manoele mostrou a robô Eaida, uma robô humanoide que fazia artes muito bonitas. E o nome dela era baseado em uma cientista muito importante, a Ada Lovelace. E nesta aula nós vamos saber quem foi a Ada Lovelace.
Mas quem vai contar isso pra gente são duas professoras da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a professora Silvia e a professora Rita. Agora vamos ver um vídeo com a professora Silvia. Olá, como vai você? Eu sou Silvia Amélia Bin, sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e atuo nos cursos da área de computação, sistemas de informação e engenharia de computação. E também dou aulas de programação para estudantes de engenharia elétrica. Eu adoro ser professora. Na verdade, desde criança é a minha brincadeira favorita. Eu adorava escrever com giz no quadro. Era um pouco diferente de como está a escola agora, assim, com computador, celular e internet. Mas eu sempre gostei. E foi na computação que eu descobri uma outra área, interação humano-computador. Sim, a computação também se preocupa com as pessoas. Nós precisamos entender como as pessoas pensam, como as pessoas se comunicam, o que é que elas precisam, como a tecnologia pode ajudá-las nas tarefas do dia a dia. Aposto que você conhece alguém que já sentiu muita raiva porque um aplicativo não funcionou como ela queria. Está vendo? Precisamos de muitas pessoas trabalhando na área de computação para observar o mundo, observar as pessoas, os processos e entender como é que a tecnologia pode melhorar a vida das pessoas. E você sabe quem foi que criou o primeiro computador? E você sabe quem foi que escreveu o primeiro algoritmo do mundo? Sim, a Ada Lovelace, uma inglesa. Ada era filha de um poeta famoso, Lord Byron, e a sua mãe, uma matemática muito talentosa, apelidada de a Rainha do Paralelograma pelo seu pai. E você sabe o que é paralelograma? Que tal você pesquisar? Bem, mas vamos falar da Ada. A Ada teve uma infância muito solitária. Seus pais se separaram quando ela ainda era um bebê e sua mãe viajava muito. Mas os dois ficaram muito preocupados com a sua educação. E ela estudava muito. Tinha uma educação muito rigorosa. Mas não ia para a escola, porque naquela época as meninas não iam para a escola. Só podiam estudar em casa. Ada estudou muito. Matemática, química, física, literatura, francês. Mas ela adorava interagir com a natureza. Era muito curiosa para saber como é que os pássaros voavam. E também gostava de cavalos. Você sabia que ela fez um projeto de um cavalo mecânico voador? Sim! E ela também adorava gatos. A sua gata de estimação se chamava Puff e era sua grande companheira. Mas na infância, ela teve que parar os estudos por uma época. Ela teve sarampo, não havia vacina e ela ficou na cama por mais de um ano. Logo que ela se recuperou, o que ela mais queria fazer? Voltar a estudar. Ah, quantas coisas tem pra gente aprender! E a Ada estudou muito, sempre muito curiosa, criativa e cheia de imaginação. Quando fez 17 anos, foi apresentada para a sociedade inglesa. Era o costume da época. Ada morava numa família que era muito importante. E as pessoas daquela época se reuniam em festas para apresentarem as moças da sociedade e também para conversarem sobre as novas invenções. Era a época da Revolução Industrial, muitas máquinas sendo criadas para melhorar as tarefas, resolver todos os processos. E dentre dessas máquinas, uma foi muito importante, o projeto da máquina analítica. Esse projeto foi escrito por Charles Babbage, que se tornou um grande amigo de Ada Lovelace. Babbage era um inventor muito criativo. E quando ele projetou a máquina analítica, que tinha o objetivo de fazer cálculos matemáticos sem nenhuma intervenção humana, ele precisava de alguém para financiar o seu projeto. Assim, ele falava sobre o projeto nas festas e em algumas viagens que ele fazia. Numa dessas viagens para a Itália, ele apresentou o projeto, mas não conseguiu patrocínio.
Mas um engenheiro italiano, Menabrea, escreveu um texto para ajudar na divulgação, mas escreveu o texto em francês. Era preciso traduzir. Convidaram então Ada Lovelace para fazer a tradução do francês para o inglês. Ela também sabia muito bem francês. Lembre-se, ela estudou muito. E nesta tradução, ao tentar explicar como é que a máquina funcionaria, ela viu que a máquina poderia processar muito mais do que números. A máquina poderia processar imagens, a máquina poderia processar poesia. Ela conseguiu juntar todo o seu conhecimento e vislumbrou as infinitas possibilidades daquele projeto do computador. Ou seja, a Ada escreveu o primeiro programa de computador muito antes dos computadores serem criados. Com isso, nós também sabemos que é possível fazer, trabalhar, pensar sobre a computação muito antes de termos um computador. As suas ideias já podem ajudar a buscar soluções. E você sabia também que agora, no dia 13 de outubro, comemoramos o Ada Lovelace Day? Para comemorar as conquistas da Ada e de outras mulheres na área da ciência. Que tal você fazer uma homenagem para ela? Um beijo! Muito interessante a história da Ada Lovelace, né? Agora, na próxima tela, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que ilustram a história que a professora Silvia contou. O Lord Byron era o pai da Ada Lovelace, um poeta inglês muito famoso do romantismo. A mãe dela era matemática e se chamava Anne Isabel Milbank. E a Ada Lovelace nasceu lá em 1815 na Inglaterra, há mais de 200 anos. Na próxima imagem, vocês podem ver o Charles Babbage. Foi quem criou a máquina analítica, que a professora Silvia comentou que ele mostrava nas festas para conseguir financiamento. A máquina analítica é uma máquina feita para calcular e é considerado o primeiro computador do mundo. E a Ada Lovelace foi a primeira pessoa que programou essa máquina, porque ela tinha que fazer os cálculos sozinhas. Então, desta forma, a Ada Lovelace é considerada a primeira programadora do mundo porque ela fez a primeira programação. Agora, nós vamos ver um vídeo com a professora Rita. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rita, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Já ouviu falar? Eu vim aqui te contar um pouquinho da minha história. Quando eu estava no colégio, na época de decidir que profissão que eu ia seguir, eu não sabia. Eu gostava muito de português, eu gostava de matemática. Então, aí, na mesma época, o meu irmão mais velho fazia um curso à distância, mais ou menos como esse que vocês estão fazendo, mas era por carta. E ele tinha que desmontar vários eletrônicos, várias peças, então ele trazia umas máquinas para desmontar, para entender como é que funcionava. E ele não deixava eu ficar perto, porque eu era mais nova. Então ele dizia, tu só vai poder ficar aqui olhando por perto se ficar com as mãos para trás. E eu ficava. E aquilo me dava uma curiosidade de entender como que aquelas máquinas funcionavam. Aliado a isso, uma professora na escola me disse, Rita, tu tem que fazer um curso que tu vai aplicar esses conhecimentos todos que tu gosta. Então eu fui atrás de informações sobre os cursos, fui entender sobre o que fazia cada coisa e cheguei no curso de Ciência da Computação. Só que era muito difícil passar em Ciência da Computação. Na época era vestibular. O vestibular era muito difícil. E eu tinha que estudar dia e noite. E eu estudei. Algumas pessoas me diziam, tu não vai conseguir entrar nesse curso, é muito difícil. Ou vai demorar anos para entrar nesse curso. Mas depois de muito estudar, baixar a cabeça, eu passei no vestibular. E eu me formei em Ciência da Computação. No curso de Ciência da Computação,
eu me apaixonei pela computação. Eu aprendi que a computação ela é uma área que resolve problemas de várias outras áreas. Então resolve problemas da medicina, da cidade, do tempo, ajuda em várias áreas. E eu acho isso muito, muito apaixonante. Eu trabalhei em várias empresas, até que chegou um determinado momento que eu decidi, não, eu acho que eu vou ser professora, porque na universidade eu posso ensinar esse meu encantamento. Tudo isso que eu aprendi de computação, eu quero conseguir passar para outras pessoas. Então eu fui ser professora e é o que eu faço hoje no curso de Sistemas de Informação. Vocês já tiveram contato com a história da Ada, né? Olhando um pouquinho da minha história, de como eu cheguei aqui, até que tem um pouquinho de semelhança com a Ada. A Ada viveu numa época em que não se acreditava que uma mulher podia fazer as coisas que ela fez, que sem ter uma máquina, ela podia pensar em como máquinas funcionam. E hoje eu vim aqui, isso me inspira a vir aqui te dizer. Talvez tu não tenha computador, eu também não tinha na época que eu tive que decidir ir pro curso. Talvez tu ache muito difícil, tu gosta, mas acha difícil. E eu vim aqui te dizer, vale a pena. Vale a pena, pode dar certo. Tu tem que estudar, vai ter que te informar, mas é uma área muito apaixonante. Hoje eu aprendi outras coisas sobre a computação. Vocês todos são muito bem-vindos a entender, a conhecer a área da computação e também a se apaixonar e se encantar por essa área. Então, deixo aqui meu abraço, o meu beijo e se vocês quiserem vir aqui na universidade estudar o nosso curso ou qualquer outro na área de computação, que tem vários, vocês vão ser muito bem-vindos, tá bom? Então, até uma próxima, gente! Muito legal esse vídeo da professora Rita, né? E para comemorar o dia da Ada Lovelace, ou seja, o Ada Lovelace Day, nós temos uma sugestão. Você pode participar contando uma história em quadrinhos, uma HQ, sobre a história da Ada Lovelace. Aí você pode pedir para um adulto compartilhar sua atividade em uma rede social utilizando a hashtag ALD20, que significa Ada Lovelace Day 2020. Para que serve essa hashtag? Para mapear todas as pessoas que estão criando algum tipo de homenagem a Ada Lovelace. Se você quiser participar, é uma sugestão de atividade. Vou dar um tempinho para que você observe. Agora eu preciso que você pegue a folha quadriculada que eu pedi no início da aula e nós vamos para a nossa atividade. Siga os comandos e descubra a palavra. Observe os comandos. Mover um quadrado para frente, representado pela seta à direita. Mover um quadrado para trás, representado pela seta à esquerda. Mover um quadrado para baixo, representado pela seta para baixo. Mover um quadrado para cima, representado pela seta para cima. E pintar o quadrado é aquele símbolo ali de risquinho que parece a letra M. Agora nós vamos para a atividade. Copie o diagrama abaixo na folha quadriculada. Vocês vão colocar uma letra em cada quadradinho e vão sinalizar ao lado da letra C uma bolinha com a cor verde. Você pode fazer a bolinha de qualquer cor, só para indicar o iniciar. Eu vou dar um tempo para que vocês coloquem essas letrinhas nos quadrados.
E aí, copiaram o diagrama? Agora observe na tela. Nós temos alguns comandos. Para frente, que está representado pela seta à direita. Para baixo, representado pela seta para baixo. Para cima, representado pela seta para cima. E o pintar, que é aquele risquinho que parece a letra E. Eu preciso que você pegue o seu lápis, coloque ali na bolinha verde, que é o iniciar. Eu vou passar os comandos e vocês vão pintando os quadradinhos para a gente descobrir qual é a palavra. Cada quadradinho representa uma letra. Agora vamos para o primeiro comando. Para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra C. Próximo comando, para baixo, pintar. Vocês vão pintar a letra O. Próximo comando, para baixo, pintar. Vocês vão pintar a letra D. Próximo comando, para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra I. Próximo comando, para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra G. Próximo comando, para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra O. Próximo comando, para baixo, pintar. Vocês vão pintar a carinha que simboliza o espaço entre duas palavras. Agora o próximo comando, para baixo, pintar. E vocês vão pintar a letra B. Próximo comando, para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra I. Próximo comando, para frente, pintar. E vocês vão pintar a letra N. Próximo comando, para frente, pintar. Vocês vão pintar a letra A. E o próximo comando, para cima, pintar. Vocês vão pintar a letra R. Próximo comando, para frente, pintar. E vocês vão pintar a letra I. Próximo comando, para cima, pintar. E vocês vão pintar a letra O. A palavra que formou foi código binário. Eu vou dar um tempinho para que você corrija essa tarefa. E aí, gostaram dessa atividade sobre código binário e conhecer um pouco sobre a história da Ada Lovelace? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!